Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar operações com números decimais. A gente vai ver como faz adição, subtração, multiplicação e divisão com números decimais, ou seja, números que possuem vírgula. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para o vídeo. A parte de adição e subtração eu vou dar de uma vez só, porque a ideia é a mesma, certo? O conceito é vírgula embaixo de vírgula. E aí é só a gente ir para o cálculo. Eu vou fazer desse outro lado aqui. Primeiro, 14,89. E aí, 9,111. A vírgula vai ficar uma embaixo da outra. Então, o que tem antes da vírgula é o 9. E o que tem depois, 111. E eu vou somar esses dois valores. Perceba que esse último 1 aqui não tem nada em cima dele. Eu posso deixar sem nada, ou eu posso colocar um zero aqui, só para fins de cálculo, certo? Não vai alterar o resultado. Então, 0 mais 1, 1. 9 mais 1, 10. Fica o 0, sobe 1. 8 mais 1, 9 mais 1, 10. Fica o 0, sobe 1. 9 mais 1, 10. Mais 4, 14. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Do mesmo jeito que vírgula ficou embaixo de vírgula, no resultado a vírgula vai ficar na mesma posição. O resultado é 24,001. Segundo exemplo. 2,345 mais 6,7. Mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula, não preciso colocar, mas se eu quiser eu posso colocar zeros aqui embaixo do 4 e outro embaixo do 5. Dessa vez eu não vou colocar. 5 mais nada, 5. 4 mais nada, 4. 3 mais 7, 10. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Mais 6, 9. Vírgula embaixo de vírgula, 9,045. Se você está com alguma dúvida nessa parte de estruturar a adição e subtração, volta lá no vídeo de adição e subtração, porque é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que a gente tem uma vírgula. Então, a vírgula precisa ficar uma embaixo da outra. É só isso a diferença. O resto da conta é toda igual. Por último, o terceiro exemplo, 35,8 menos 11,97. Na subtração, é melhor que a gente coloque o zero, porque a gente, nesse caso, principalmente, vai precisar pedir emprestado. Então, 0 menos 7 não dá, eu tenho que pedir emprestado ao próximo número, ao 8. O 8 fica 7 e passa 1, que fica 10. 10 menos 7 é 3. Agora o 7 aqui, que era 8, virou 7. Menos 9 não dá, porque o 7 é menor que o 9. Então, vou pedir emprestado ao próximo número, que é o 5. Peço emprestado, tiro 1, ele fica 4. Passa, fica 17. 17 menos 9 dá 8. Agora vamos para o próximo. 4, que era 5, mas pedi emprestado, então agora é 4 menos 1, 3. E por último, 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula, no resultado também. Então, 35,8 menos 11,97 é 23,83. Tem que sempre lembrar aqui que a vírgula é embaixo da vírgula, na adição e subtração. Vamos agora para a multiplicação e divisão. A multiplicação eu vou montar com a mesma ideia, certo? Eu tenho aqui 2,3 vezes 1,12.
Meu conselho é, coloque embaixo o número que tem menos algarismos. Então, 2,3, eu tenho 2 e tenho 3. Então, eu tenho 2 algarismos. 1,12, eu tenho 1 e 2. Então, eu tenho 3 algarismos. Eu teria que fazer 3 contas de multiplicação. Então, eu vou colocar o 2,3 embaixo. Como a gente já viu lá no vídeo de multiplicação e divisão, a multiplicação não altera se eu colocar 2,3 vezes 1,12 ou 1,12 vezes 2,3. O resultado é exatamente o mesmo. 1,12 vezes 2,3. Na multiplicação, eu não preciso colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu vou fazer a multiplicação como se esses números não tivessem a vírgula. Primeiro, o primeiro número vai multiplicar todos os de cima. Então, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Depois, o próximo número, nesse caso o 2, vai multiplicar todos os de cima também. Mas agora, lembrando, a gente tem que começar embaixo da casa do 2, certo? Sempre que a gente fizer multiplicação com mais de um número aqui embaixo, a gente tem que começar embaixo dele. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E agora eu somo esses dois valores. 6 mais nada fica 6. Se quiser, pode colocar o zero aqui, não tem problema. 3 mais 4, 7. 3 mais 2, 5. E 2, só repetir. Agora a gente vai contar quantas casas depois da vírgula a gente tem. A gente tem duas casas aqui. Duas casas. E aqui a gente tem uma casa. No total, a gente tem 3 casas. Ou seja, o nosso resultado vai ter 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3, a vírgula vai ficar aqui. O resultado, então, é 2,576. Esse foi o primeiro exemplo, vamos para o segundo. 3,45 vezes 0,84. 3,45 vezes 0,84. Mesma coisa, vou multiplicar o primeiro número, todos os de cima. 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 2, 18. Sobe 1. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Agora eu vou para o próximo número, que é o 8. Lembrando que esses dois aqui a gente já usou, então não pode esquecer que não é para somar eles mais. A gente já usou na primeira multiplicação. Vamos para o segundo número. E outra coisa, sempre começando embaixo dele. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, sobe 4. Então, o 2 que está aqui eu não vou mais somar. O que eu vou somar agora é o 4, que subiu. 8 vezes 4, 32. 32 mais 4, 36. Então, fica o 6, sobe o 3. Não vou contar o 1, vou contar com o 3 que subiu. 8 vezes 3, 24. 24 mais 3, 27. Agora eu vou somar os dois números. Então, 0 mais nada é 0. 8 mais 0, 8. 3 mais 6, 9. 7 mais 1, 8. E o 2 repete. E em cima eu tenho duas casas.
Embaixo eu tenho também duas casas. Somando 2 com 2, eu tenho 4. Então, no resultado, eu vou ter 1, 2, 3, 4 casas. Resultado, então, 2,8980. Não precisa colocar esse último zero, porque é um zero que está no final depois da vírgula. Então, não tem necessidade de colocar ele. Eu posso simplesmente colocar 2,898. Então, eu vou escrever aqui embaixo como a gente encontra a quantidade de casas decimais da multiplicação. Então, vamos agora para a divisão. Como que a gente vai fazer a divisão de 5,76 dividido por 0,3? Meu conselho é, o que eu acho mais simples de se fazer é da seguinte maneira. Vamos aqui para o primeiro exemplo. Toda divisão é como se fosse uma fração, certo? Então, 5,76 dividido por 0,3. Se eu tenho uma fração, eu posso multiplicar os dois números, o de cima e o de baixo, por um valor, e aí eu vou ter o mesmo resultado. É o que a gente viu na parte de frações equivalentes. Se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu vou ter uma fração que representa exatamente o mesmo número. Então, o que é que eu faço? Eu quero multiplicar por um número que vá tirar a vírgula. No número de cima, eu tenho duas casas decimais. No de baixo, eu tenho uma. Então, eu tenho sempre que pensar no número que tem mais casas decimais. Nesse caso, é o de cima. Então, eu tenho duas casas. Eu tenho, então, que multiplicar por 100. Por que por 100? Lá na aula de multiplicação e divisão, eu expliquei que quando a gente tem um número e multiplica ele por números que são assim, 1 e só 0 depois, eu vou só adicionar 0 no final ou andar com a vírgula. Então, nesse caso daqui, se eu tenho 5,76, como eu tenho dois zeros, a vírgula vai andar uma, duas casas. E aí o resultado vai ser 576 dividido. Ah, mas aqui só tem uma casa depois da vírgula. Certo. Mas se só tem uma casa, eu posso colocar um zero no final, assim. E aí andou uma, andou duas casas, eu tenho o 30. Então, 5,76 dividido por 0,3 é a mesma coisa de eu fazer a divisão de 576 dividido por 30. 576 dividido por 30. Vamos fazer essa conta. 5 não dá para dividir por 30, porque 5 é muito pequeno. Vou pegar o 57. 57 é maior do que 30, então já consigo dividir. Eu sei que 30 mais 30 é 60. Então, 60 já passa de 57. Ou seja, só cabe um 30 dentro de 57. Uma vezes 30, eu coloco aqui. Vou fazer essa subtração. 7 menos 0 é 7. 5 menos 3 é 2. Então, 27 vai descer o próximo número, que é o 6. 276. A gente já aprendeu que quando eu tenho assim uma divisão que tem dois números ou mais, o que é que eu faço? Esqueço o último número e considero só o que tem antes. Então, nesse caso, eu vou esquecer o 0 e contar só o 3. E nesse daqui eu vou esquecer o 6 e considerar só o 27. Quantas vezes
o 3 cabe dentro de 27. Quantas vezes 3 dá 27? Se você for lá para a tabuada do 3, 3 vezes 9 dá 27. 3 vezes 9 é igual a 27. Então, se 3 vezes 9 dá 27, eu vou tentar agora fazer 30 vezes 9 para ver quanto dá. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 3 é 27. Então, deu 270. 270 é menor do que 276. Então, eu posso colocar aqui 9 vezes 30 dá 270. 6 menos 0 é 6. 7 menos 7 é 0. 2 menos 2 é 0. Então, agora eu tenho 6 dividido por 30. Eu não tenho mais nenhum número para descer. Se eu não tenho mais nenhum número para descer, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar uma vírgula e adicionar um zero. 60 dividido por 30. Eu sei que 30 mais 30 é 60. Então, eu já coloco aqui direto 2. Porque 2 vezes 30 é o próprio 60. Não sobra nada. Então, o meu resultado é 19,2. Segundo exemplo. 9,123 dividido por 1,5. Eu posso simplesmente pensar o seguinte: eu vou andar uma, duas, três casas, então no de baixo eu também tenho que andar uma, duas, três casas. Como eu tenho duas casas aqui sem nada, eu adiciono dois zeros. Ou seja, eu vou fazer 9.123 dividido por 1.500. O 9 é menor do que 1.500, 91 também, 912 também, então eu tenho que pegar o número completo, 9.123. Como os dois números têm a mesma quantidade de algarismos, cada um tem 4, eu vou olhar só para os dois primeiros para a gente ter uma noção de que número eu vou multiplicar 1.500 para chegar o mais próximo possível de 9.123. Eu tenho 15 aqui, os dois primeiros, e 91 aqui, os dois primeiros. 15 mais 15 é 30. Mais 15, 45. Mais 15, 60. Mais 15, 75. Mais 15, 90. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos agora ver se o 1.500 cabe 6 vezes em 9.123. 1.500 vezes 6. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. Fica o 0, sobe 3. 6 vezes 1 é 6. Mais 3, 9. Então, dá 9.000 exatamente. Se a gente fosse tentar fazer 1.500 vezes 7, ia passar de 9.123, porque 9.000 para 9.123 são só 123 de diferença. Então, 123 é bem menor do que 1.500. Então, aqui cabe 6. 6 vezes 1.500 a gente já viu, dá 9.000. 3 menos 0, 3. 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. 9 menos 9, não dá nada. Então, 123 dividido por 1.500. Não dá, porque 123 é menor do que 1.500. Então, eu vou colocar a vírgula e adicionar um zero.
Agora eu tenho 1.230. 1.230 ainda é menor do que 1.500. Então, o que é que eu faço? 1.230 eu não consigo dividir por 1.500. Só que como eu já adicionei a vírgula e já adicionei um zero, eu vou precisar colocar um zero aqui, antes de adicionar outro zero aqui. Agora eu tenho 12.300. Vou fazer a mesma ideia, eu vou continuar ali a tabuadinha do 15 que a gente está fazendo aqui no cantinho. Então, a gente fez 90, 90 mais 15 é 105. 105 mais 15, 120. 120 mais 15, 135. Até o 90 foi 6, aqui 7, aqui 8. 8 chega até 120, muito próximo de 123. Então, eu vou tentar multiplicar 1.500 por 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5 é 40, sobe 4. 8 vezes 1 é 8, mais 4, 12. Então, deu 12.000. Vou colocar aqui o 8. 8 vezes 1.500 é 12.000. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 2 menos 2 não dá nada. E 1 menos 1 não dá nada. Fica 300. 300 dividido por 1.500. Eu não consigo, porque 300 é menor do que 1.500. O que é que eu faço? Como eu já adicionei a vírgula, eu só preciso adicionar um zero aqui no final. Adicionei um zero, eu tenho 3.000. 3.000 dividido por 1.500, eu já vi lá na tabuada o 30 vezes 2. Se a gente fizer aqui 1.500 vezes 2, 1.500 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5 é 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. É o próprio 3.000. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 1.500, 3.000. 3.000 menos 3.000, não sobra nada. Então, esse é o meu resultado. 6,082. Então, recapitulando. Na adição e subtração, a gente coloca vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação, a gente soma a quantidade de casas decimais dos dois números que estão multiplicando. E essa vai ser a quantidade de casas decimais do resultado. E na divisão, a gente tira a vírgula para poder facilitar na hora da conta. Se você pegar a calculadora e fizer 5,76 dividido por 0,3, vai dar exatamente o mesmo resultado que se você fizer 576 dividido por 30. Porque, como eu falei, são frações equivalentes, então representam o mesmo número. Você pode fazer desse jeito de multiplicar pelo número, como nesse caso, multiplicar por 100, ou simplesmente andar a mesma quantidade de casas decimais nos dois números. Tem que sempre lembrar disso. O que faz para o de cima, faz para o de baixo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.